Fala galera, beleza? Rogério Lacerda, mais um vídeo para você nesse canal. E hoje vamos para a terceira parte da nossa série de vídeos falando sobre a discografia do Pink Floyd, contando um pouco da história de cada disco, curiosidades e afins, né? E chegou ao terceiro capítulo e hoje vamos falar desse cara aqui, ó. More, trilha sonora do filme de Barbet Schroeder, cineasta suíço, fã do Pink Floyd, fazendo um filme sobre os vícios, né, em drogas da época, heroína em destaque, a liberdade sexual e as consequências de todos esses excessos. Esse filme é um filme que eu não vi, pouca gente viu esse filme, mas dizem que esse disco é melhor, né, digerido depois de ver esse filme. Enfim, foi a primeira trilha sonora do Pink Floyd e terceiro álbum da banda. Até um tempo atrás, eu lembro, esse disco, nem Obscured by the Clouds, era considerado discografia oficial do Pink Floyd. Até um tempo atrás. Agora sim, eles são considerados parte da discografia oficial do Pink Floyd. Interessante desse disco aqui, falando um pouco da minha história, que eu comecei ouvindo o Pink Floyd com Delicate Sound of Thunder, em 88, que um amigo me emprestou. Já contei essa história aqui no canal, né? Realmente explodiu a minha cabeça, não conhecia Pink Floyd, só escutava na rádio Another Brick in the Wall, parte 2 e Time. O resto das músicas do Pink Floyd eu não conhecia. E quando o Alexandre me emprestou o Delicate Sound of Thunder, que era a turnê que veio após o lançamento da Momentary Lapse of Reason, já com David Gilmour no controle da banda, foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu ouvi e realmente a porta de entrada para me curtir essa banda. E o segundo disco do Pink Floyd, em 89 mais ou menos, o segundo disco do Pink Floyd que eu ouvi foi o que um cara passou. Eu estava numa lanchonete com a turma e passou um camarada com a mala de fitas vendendo, precisando de dinheiro. E tava ali a oportunidade que eu queria, o cara vendendo uma fita do Pink Floyd, eu comprei, era The Final Cut, não tinha nada a ver com Delicate Sound of Thunder. Eu já fiquei confuso, e um amigo meu, depois o Sérgio Ricardo, grande saxofonista Sérgio Ricardo, tem tempo que eu não vejo, me emprestou esse disco, o More, que também, em contrapartida, não tem nada a ver com The Final Cut, nem Delicate Sound of Thunder. Olha a confusão na minha cabeça. Para piorar, o quarto disco do Pink Floyd que eu ouvi foi a Salsa for Secrets. Um disco que não tinha nada a ver com o outro, sério. Mas eu gostei desse disco, cara, quando eu vi a primeira vez. Desde a primeira vez eu tinha gostado dele, eu tinha gostado da viagem nele. Eu achei ele muito bacana. E como a gente faz aqui nos vídeos, né, falando sobre a discografia do Pink Floyd, vou mostrar aqui o encarte. Tá aqui o CD, né? Viagem, como sempre. Tá o encarte, a capa da Hypnosis do Storm Thorgerson. Uma capa bacana, não é aquela capa elaboradíssima, mas para a época eles pegaram e foram para um quarto escuro e fizeram essa mistura de cores laranja e azul em cima de uma cena do filme com duas pessoas pulando, brincando perto do moinho de vento em Ibiza, cenário do filme. Isso aqui é a trilha sonora do filme More, do cineasta Barbet Schroeder, suíço, que é fã do Pink Floyd. Então o que acontece? O Pink Floyd tinha acabado de gravar o Salsa for Secrets e o Syd Barrett já não está mais na formação da banda. É o primeiro disco da banda sem o Syd Barrett. E o Pink Floyd estava numa cultura de gravar singles, né? Depois da gravação do A Salsa for Secrets, eles gravaram alguns singles. Alguns fizeram sucesso, como Julia Dream, Paintbox, respectivamente do Roger Waters e do Richard Wright. Mas também eles fizeram sucesso, gravaram uma música chamada Point Me at the Sky,
que foi uma bomba, entre outros singles que não deram certo. E o Roger Waters e o Richard Wright estavam meio traumatizados com composição de música, né? Pelo menos a Point Me at the Sky serviu de inspiração para criar depois a música Careful That Ex Eugene, que Eugene é o personagem da música Point Me at the Sky, que não deu certo. E o Pink Floyd estava meio perdido. E o Barbara Schroeder, ele queria trazer a banda e fazer a trilha sonora do filme. Era o som certo para a trilha sonora do filme, já que o filme falava sobre drogas, excessos, liberdade sexual, as consequências de todo esse excesso dessa vida que se levava. A história de um carona que ele vai conhecer uma menina e acaba entrando nas maiores roubadas, e tudo na maior viagem que você pode imaginar, né? Não mostrei para dentro do encarte, né? As cenas do filme. Quase ninguém viu esse filme, meu amigo, e é muito difícil. Esse filme é muito difícil. Quase ninguém viu. Eu não vi esse filme, mas dizem que esse disco é melhor digerido após ver o filme. Olha aí a banda. Bacana, né? Como sempre, o encarte caprichado. E o que acontece? A banda decidiu topar. O Barbara Schroeder ofereceu 600 libras para cada membro da banda para fazer a trilha sonora. Nesse momento, o Norman Smith estava fora, decidiu largar a banda, não queria mais produzir a banda e deixou a banda por si mesma, produzir o álbum. E o que acontece? Eles foram para um estúdio chamado Pi Studios, em Londres, para poder gravar o disco, para fazer o disco. Isso no final de janeiro de 1969. E o Barbara Schroeder pegou um corte do filme, né, quase pronto, e deu para eles. Vê isso aí e faz a música em cima. Aí começaram a fazer aquelas experimentações que você sabe que o Pink Floyd gosta de fazer. Inclusive, durante a gravação e a composição, eles já estavam pensando em, já que os singles e as gravações de singles e turnês não estavam indo muito bem, e de repente passarem a ser compositores de trilha sonora. Porque antes, em 67, eles participaram do filme chamado Tomorrow's World, fazendo algum som ali para esse filme, e depois, também antes de 69, eles fizeram algumas trilhas instrumentais para um filme chamado The Committee, ou seja, é a primeira trilha completa feita pelo Pink Floyd, More, mas antes eles já fizeram trilha sonora para filme. Então eles já tinham alguma experiência com isso. E com o corte que o Barbara Schroeder deu para eles, o Nick Mason, ele pegou um cronômetro e via o filme e cronometrava quanto tempo cada composição tinha que ter para casar dentro das cenas. Olha que coisa incrível, porque o período que eles poderiam ficar no estúdio era muito pouco, né? No Pi Studios de Londres. Então eles faziam isso, cronometravam, pô, vamos fazer uma música aqui de 5 minutos e 48. Aqui vamos fazer um instrumental de... E o Barbara Schroeder falou para eles o seguinte, ó, eu quero que vocês façam metade das músicas que vão estar como trilha sonora da ação, né? E algumas músicas eu quero que sejam músicas que apareçam na TV sendo tocadas, ou num toca-disco, ou num rádio de carro. Algumas músicas tinham que fazer parte do cotidiano ali dos personagens. E assim foi feito. Eles gravaram, compuseram e gravaram em 2 semanas esse disco. Enquanto eles bolavam os instrumentais, o Roger Waters, na hora do almoço ali, escrevia as letras. E ele teve que assumir o papel de letrista e compositor principal. A partir daí, todo o lado A, que era vinil, né, na época, todo o lado A é composto pelo Roger Waters, e o lado B tem a composição da banda toda, com exceção de uma música que somente o David Gilmour compõe. E ele escreve todas as letras.
inicialmente, né? Porque ele tinha que fazer isso, já que ninguém mais escrevia, e o Richard Wright estava com bloqueio criativo, meio traumatizado com as últimas músicas que ele tinha feito, né? Ele achou que a galera não estava aceitando bem, as músicas não estavam sendo tocadas nos shows, como foi a história que eu contei de Remember a Day, né? E See Soul. Então Richard Wright, ele meio que ficou só ali fazendo os arranjos mesmo. Daí começa a gravação, aí começa com Cirrus Minor, que é uma música espetacular. Cirrus Minor é espetacular, adoro essa música. Ela começa com o som de uns pássaros que eles acharam nos arquivos da EMI Studios, uns samples chamados Down Chorus, que era de um grupo de fita chamada HMV, e ali tinha sons de várias coisas, tinha sons de pássaro, de corujas, enfim, vários samples. Aí eles decidiram usar esses pássaros no começo de Cirrus Minor, uma música que, claro, composta pelo Roger Waters e cantada pelo David Gilmour. Aliás, todas as músicas do álbum são cantadas pelo David Gilmour. Existem algumas pessoas que fazem crítica dizendo que essa música é cantada pelo Roger Waters. Não, é o David Gilmour que canta. Todas elas é o David Gilmour que canta. E essa música, até hoje, é uma música analisada pelos críticos e músicos, porque ela tem uma sequência de notas a partir de Mi menor, totalmente fora do usual, e o pessoal fica encasquetado com essa ordem de notas que a Cirrus Minor tem, o que torna a música curiosa, deixa todo mundo curioso com a música, porque a construção dela é muito interessante. E ali o David Gilmour toca o violão, faz a voz, uma voz meio preguiçosa, meio monótona, mas que cumpre o que tem que fazer na música. A música é maravilhosa, ali entra ali o Richard Wright tocando ali o Farfisa, né? E depois da parte vocal, quando termina, a parte vocal começa um arranjo, uma coda que lembra muito o final de A Saucer for Secrets, a música, né, do título do CD anterior. Já reparou isso? Parece muito. E ali tem, além do Farfisa, ele usa um Hammond pesadão e vira uma viagem fora do normal, um musicaço. Essa música, inclusive, ela entrou numa coletânea chamada Helix, junto com a música que vem a seguir, e foi coverizada por um tal de Etienne Daru em 2007, e ficou uma versão bem bacana. Depois tu cata aí na internet. Etienne Daru, essa música aí, Cirrus Minor, maravilhosa. E tem um pássaro no final, né, que também faz parte desse tape que eles pegaram lá nos estúdios da EMI, que é um rouxinol, né? O pessoal que passa é um rouxinol no final da música cantando naquele. Em seguida gravaram uma música que é um proto-heavy metal, The Nile Song, um som mais pesado que o Pink Floyd fez. Aí tu acaba de escutar ali The Cirrus Minor e entra The Nile Song. Antes do Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin pensar em gravar metal, o Pink Floyd já estava gravando uma música muito maneira, cara. Me pegou de surpresa quando eu vi a primeira vez. David Gilmour entra rasgando. I standing by the... Musicaço. E essa música tem uma coisa interessante, ela começa em Lá maior, aí vai subindo tons inteiros até voltar de novo pro Lá maior e vai subindo. E cada parte dela um tom inteiro, e o David Gilmour mandando muito bem. Essa é a primeira música do Pink Floyd sem teclado, não tem teclado, é só a cozinha ali, a guitarra do David Gilmour, e ela virou single na França, no Japão e na Nova Zelândia, fez muito sucesso nesses países, e ela nunca foi tocada ao vivo, a não ser pela banda do Nick Mason, que tu já sabe qual é, né? A Saucer for Secrets. E em 2018, na sua turnê, o Nick Mason com a sua banda tocou The Nile Song. Eu vou catar na internet para ver, porque eu ainda não vi isso. Em seguida vem a música chamada The Crying Song, uma música também bem etérea, né? Uma música que eu gosto muito também. Uma música simples, né? Meio pastoral,
O baixo, tem um baixo meio, né, bacana do Roger Waters, e o David Gilmour mandando muito bem. Tem uma coisa nesse disco que eu percebo que o Roger Waters ainda estava se adaptando à voz do David Gilmour, porque tem músicas que você parece que não era para ser naquele tom, tipo a Sirius Minor, essa música de Crying Song, parece que não sei, parece que ele fez uma música pro tom dele, e o David Gilmour teve uma certa dificuldade de botar os tons mais graves nessas músicas. Depois vem uma música chamada Up the Khyber, ou Khyber, que é a única composição do Pink Floyd. A música é coescrita pelo Nick Mason e pelo Richard Wright, que é um instrumental, né, que ela é usada no filme durante cenas de ação, as cenas mais agitadas, ela é usada. É um negócio meio blues, meio jazz, uma mistura danada. E esse nome, Khyber ou Khyber, é uma piada interna dentro da banda que significa, essa palavra significaria ass. Seria algo como up the ass, aquele ass mesmo, ASS, né? É uma piada interna deles aí. Ou seja, é uma faixa instrumental ali entre as músicas. Depois surge a música, para mim, uma música maravilhosa chamada Green is the Color. David Gilmour tá mandando muito bem, cara, com a voz suave. Ele manda ali no falsete, cara, brilhantemente, uma música muito bonita. É uma música curta, né? Semi-acústica, quase acústica, né? E nessa música tem a participação da esposa do Nick Mason, a Lindy Mason, fazendo flauta. Ela tá fazendo flauta nessa música. A música é espetacular e é uma música que foi tocada ao vivo. Ela foi tocada ao vivo até 1971. Frequentemente era tocada. Ela era tocada no medley junto com a Careful Odette X Eugene. E na versão ao vivo ela era mais elétrica. O David Gilmour botava guitarra mesmo, a música tinha bateria. Era muito interessante essa versão ao vivo inclusive eu tinha até um CD pirata do Pink Floyd que tinha uma versão dela ao vivo, da Green is the Color, muito legal. Daí nós partimos para a melhor música do disco, na minha opinião, e com certeza na opinião de todo mundo, que é Cymbeline. Música maravilhosa. Essa música tem cara de Pink Floyd. Ela é Pink Floyd. Música espetacular, com a letra muito sinistra. A letra ela fala sobre um sonho vívido, né? De coisas que se passam no filme. Inclusive a versão que aparece no filme, que está tocando num rádio, enquanto a personagem lá, a namorada do cara tá lá, numa cena lá, essa música tá tocando no rádio. Só que essa música tá com uma outra letra e uma outra melodia, um pouco diferente no filme. Tá com a melodia diferente e uma letra diferente. Alguns dizem que essa versão que aparece no filme é cantada pelo Roger Waters. Não, é cantada pelo David Gilmour mesmo. E essa música, Cymbeline, tem um refrão maravilhoso. Eu acho esse refrão muito bacana, bem pra cima, que foi tocada também. Muitas vezes ela foi tocada até quase o lançamento do Dark Side of the Moon. Ela faz menção novamente ao Doutor Estranho. Tu lembra que o Doutor Estranho aparece na capa do A Saucer for Secrets? Pois é, o Doutor Estranho é mencionado novamente aqui nessa música por causa da natureza viajandona da letra, né? Doutor Estranho era muito popular ali no final dos anos 60 por conta daquelas loucuras, né, do seu universo. E tá aqui mais uma vez fazendo parte da história do Pink Floyd. Uma coisa interessante também que no filme do Doutor Estranho, da Marvel, o primeiro filme, é tocado em Interstellar Overdrive. Tu reparou, né? Que no filme do Doutor Estranho é tocado o Interstellar Overdrive. Bacana, né? Então tá esse Cymbeline, que tem um refrão bacana, e ela termina também com uma viagem bacana. Na época do lançamento do CD não foi creditado ali a flauta da esposa do Nick Mason, mas ela participa com a flauta em Cymbeline também. Só foi aparecer no site do Pink Floyd há pouco tempo atrás. Tá? Depois vem as músicas instrumentais, né? Que fazem parte do filme, músicas como Main Theme,
que é interessante. Vem a música chamada Quicksilver, uma música de 7 minutos bem experimental, também é muito bacana. E vem Ibiza Bar. Ibiza Bar é quase uma versão mais lenta, hard rock, da The Nile Song. Inclusive no single que saiu lá fora do Nile Song, também entra a Ibiza Bar. É uma música bem semelhante, isso já no lado B do vinil. E aí o disco termina, né, as gravações com outras faixas instrumentais menores, de 1 minuto e pouco. E se encerra então a gravação, e agora vem o lançamento desse disco. Esse disco é lançado dia 3 de junho, dia 13 de junho de 1969. Ele entrou para o top 10 do Reino Unido, mas nos Estados Unidos ele não fez muito sucesso. Foi lançado pela EMI na Inglaterra, e nos Estados Unidos foi o último lançamento feito pela Tower Records, que já tinha lançado os 2 anteriores, e a Tower Records agora somente esse aí, o More, foi lançado e acabou a parceria com a Tower Records dos Estados Unidos. Mas o disco chegou a fazer mais sucesso do que o filme. Hoje o disco, a trilha sonora é lembrada, e o filme nem tanto. Bem, galera, são essas curiosidades aí sobre... tem mais uma coisa que eu lembrei agora. No filme, se você for ver o filme, tem 2 músicas, Hollywood e Seabirds, que foram compostas, entram no filme, mas não entram no disco. São músicas interessantes, viu? Próxima semana tem mais um vídeo sobre a discografia do Pink Floyd. Semana que vem eu vou falar do Uma Guma. Esse vai ser difícil, meu irmão, esse vai ser bravo. Mas eu espero você até lá. Um forte abraço, beijo no coração.